Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? O meu desejo é de que esteja tudo bem com você, que está aqui na sintonia, no canal 14 da sua NET, a nossa TV Cidade em Farroupilha. Ou você que esteja nos acompanhando no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Não importa onde, o importante é que você esteja com a nossa programação. Aqui nos encontramos para levar até você a edição de hoje do programa Cidade Aberta, o programa de entrevistas com convidados diários que estão aqui nos estúdios e que abordam temáticas do nosso momento. É gente da nossa gente falando em Farroupilha. O Cidade Aberta começa com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. São procedimentos como raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia. E você então que procura todos esses procedimentos, vá diretamente ao CID em 2 endereços, aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no prédio da TV Cidade, e também ali junto à Independência, no antigo Hospital Cibele, no centro de Farroupilha. CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Lembrando você que nos acompanha aqui pela NET, eventualmente a gente viaja, a gente não está na cidade, mas você não pode se desconectar da programação da TV Cidade. Então, curta a nossa programação na página do Facebook TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa programação e você vai acompanhar de segunda a sexta-feira, sempre das 19h30 até as 20h30, a transmissão inédita do dia do programa Cidade Aberta. O programa de hoje vai falar sobre educação. O nosso eixo principal será a educação. Junto com a educação, sobre segurança, prevenção, a questão da criminalidade e da drogadição. Farroupilha formou, no final de semana que passou, mais uma turma do PROERD, o Programa Educacional de Resistência e Combate às Drogas e à Violência. Foram 350 alunos formados e 150 pais, entre pais e professores. A solenidade foi realizada ali no ginásio do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E já com a formatura do sábado que passou, são mais de 26 mil crianças formadas no PROERD, ou 26 mil formados no PROERD. Isso equivale a praticamente 1/3 da população do município de Farroupilha, se não até um pouco mais do que 1/3 da nossa população. Mas o que o PROERD trabalha? Como acontecem as aulas? Qual é o seu foco? Enfim, reduz ou não reduz a criminalidade e também o ingresso no caminho da drogadição? É o assunto principal que nós vamos conversar no programa de hoje. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados que já estão aqui na bancada do programa Cidade Aberta para este assunto e para esta temática. São nossos convidados, então, o instrutor do PROERD em Farroupilha, o soldado Narciso Luiz Trevisol, da nossa Brigada Militar, e também o nosso convidado semanal, o professor Diego Tormes. Inicio cumprimentando o professor Diego. Professor Diego, bom recebê-lo novamente de volta à nossa bancada. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite e obrigado aos telespectadores também. Quero cumprimentar também o instrutor do PROERD em Farroupilha, o soldado Narciso Luiz Trevisol, da nossa Brigada Militar. Soldado Trevisol, também prazer em recebê-lo no dia de hoje na nossa programação. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer retornar a esta casa e um abraço. Ótimo. Feliz com mais uma turma do PROERD formada no último sábado aqui em Farroupilha. Foram 350 alunos e 150 adultos, a maioria pais e também alguns professores. Com esta formatura do último sábado, já são mais de 26 mil formandos ou formados pelo PROERD aqui na nossa cidade. Com todo esse batalhão de formados, soldado Trevisol, é possível dizer que por meio do PROERD aqui no município tem sido alcançado, tem sido dado um golpe na questão da violência, da criminalidade e da própria drogadição? Eu acredito muito na educação. Eu acredito muito na educação. A gente consegue perceber, durante esses 15 anos que nós estamos à frente do PROERD e trabalhando juntamente com a Brigada Militar e os instrutores na prevenção... É a alma do negócio? É a alma do negócio. A educação é fundamental. E o PROERD é o pontapé inicial. Eu diria, é a principal ferramenta? Não, tem diversas outras ferramentas
de prevenção. Mas no município, o PROERD é o pontapé inicial, porque o PROERD trabalha com escolhas. Nós temos um método de tomada de decisão, principalmente no 5º ano, das 10 lições, 9 falam sobre fazer escolhas boas para a sua vida, pensar nas consequências, avaliar as tomadas de decisões. Uma das lições fala sobre drogas. Uma das 10? Das 10 lições. Fala sobre violência, que é a questão do bullying. Também temos uma lição sobre bullying. Mas as outras lições são, usando um modelo de tomada de decisão, faz com que a criança faça escolhas boas para a vida dela. De todo tipo de escolha, desde o que vai comer, da alimentação, ao comportamento. Automaticamente faz com que a família consiga participar disso. Dentro dessas lições, existem 5 conversas em família, em que a criança vai para casa com uma atividade e faz a família participar. É um momento em que a família tem para puxar esse assunto para ela, tomar as rédeas dali em diante. Nós ficamos um semestre, 3, 4 meses trabalhando este modelo de prevenção e damos a oportunidade para que a família dê continuidade. Por isso da importância da participação da família. O PROERD não termina com a formatura, ele segue além da formatura. A criança leva o modelo de tomada de decisão para dentro da casa. Certo. Mostra. É a oportunidade que a família tem de fazer a parte dela, de fazer o papel de família, do pai, da mãe, executar o modelo de tomada de decisão. Com consequências positivas, é claro. Certo. Então, o foco do PROERD está justamente nesse sentido, proporcionar ao adolescente, àquela criança, que ela vai ter que tomar decisões. As decisões são escolhas pessoais. Se nós escolhermos bem, a tendência é que a gente tenha um bom desfecho. Se nós escolhermos mal, poderemos ter um desfecho não satisfatório. Então, o que eu escolhi é para mim, é para a minha vida. É isso? Exatamente. Desde a questão de comportamento, escolhas de grupos, porque nós, de grupos, tem a criação de uma rede de proteção. Uma das atividades é a criação de uma rede de proteção, onde essa criança escolhe os melhores amigos, as melhores pessoas para estar do lado dela, para contribuir para a vida dela, e que tipo de pessoa essa criança põe para perto dela. Então, o PROERD tem isso. Óbvio que a questão da drogadição e da violência, pela curiosidade, pelas notícias que nós temos no dia a dia, é diário. Assim, cada lição existem as perguntas, e aí nós trouxemos a verdade para essas crianças. Nós não omitimos o que vem ocorrendo, mas a gente prepara ela para fazer escolhas positivas, com consequências positivas para essa criança. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta. Quantas escolas participaram nesse ano e quantas turmas, mais ou menos, assim? Perfeito. Esse ano são 7 escolas, esse semestre. Isso, o primeiro semestre. 7 escolas, foram 13 turmas dessas escolas. Como é que nós selecionamos essas escolas? Justamente pelo índice de violência nas proximidades, pela necessidade do entorno, pela necessidade, até pela direção nos procurar, nós precisamos, a gente precisa disso. Porque o PROERD Só citando as escolas, vamos ver se a gente lembra de cabeça, me ajuda aqui, Narciso Trevisol. Teve a Escola Estadual Vive Majone, do bairro São José. Tivemos a Escola Senador Teotônio Vilela, do bairro Industrial. Isso. Também uma escola do 1º de Maio. A 1º de Maio, a João Grendene e a 1º de Maio. Isso. No bairro Medianeira também tivemos uma escola. Medianeira. A Escola Nossa Senhora Medianeira, São Tiago e a Nossa Senhora de Caravaggio. Foram essas, né? Foram essas. No primeiro semestre. No segundo serão outras escolas. No início do nosso PROERD, pela quantidade de instrutores que nós tínhamos, nós conseguíamos fazer todas as escolas do município. Uma varredura. Todas as crianças, isso de 2002 a 2012, nós fizemos 2013, nós fizemos todas as escolas do município, divididas em 2 semestres, os quintos anos. Todos os quintos anos. Então, nós conseguíamos cobrir. Agora, com a falta de efetivo e outras questões, a gente conseguiu
fazer um levantamento da necessidade, pro segundo semestre também, um levantamento da necessidade, e vamos fazer a programação a partir de amanhã. Nós já fizemos a programação. Vou fazer uma pergunta. Considerando que alguns dos aspectos para selecionar as escolas é a violência ou drogadição, ou, né, que existe no entorno, que elementos desses vocês encontram dentro da escola, assim, que as crianças trazem, né? Que as crianças trazem, por exemplo, assim, eles falam da violência, eles falam do bullying, eles falam da drogadição, o que eles trazem dentro da escola? Perfeito. Eu tenho o ProERD é uma atividade dentro da patrulha escolar comunitária. Nós temos uma patrulha escolar comunitária que realiza abordagens no entorno das escolas. Projeto Estudante Cidadão para 8º, 9º ano e ensino médio. Atendimento de ocorrências nas escolas, então a gente faz o atendimento nas escolas. E esse monitoramento. É claro que com a interação do ProERD junto com o 5º ano, com o 8º ano ou 9º ano, as informações nos chegam de forma clara, assim. É bem tranquilo essa troca de informações. Então a gente faz esse levantamento. Questão de violência, toda questão de violência chega até nós. Drogadição também. Nós temos muita questão de drogadição no entorno das escolas, em alguns casos dentro da escola, em alguns casos dentro da escola, e é óbvio, o traficante vai procurar cliente. E onde ele tem esse cliente? Ele tem esse cliente no portão, dentro da escola. Ele vai pôr membros traficantes dentro da escola para convencer, sejam disseminadores, para convencer os alunos a usarem. E nós temos, claro que nós temos todo um trabalho de inteligência. Essas informações não ficam comigo, essas informações são repassadas para o nosso setor de inteligência. Se faz um trabalho assim sério nessa questão, tanto que nós conseguimos neste semestre que passou fazer algumas prisões no entorno de escolas com o monitoramento desses traficantes e dessas pessoas e desses usuários também. Professor Diego, o Soldado Trevisol fala muito nessa questão da tomada de decisão. É com o jovem, é com o aluno, com um pouquinho além da fase de criança, enfim, mas a tomada de decisão. Daqui a pouco o pai e a mãe em casa orientam, daqui a pouco tem casos que não tem essa orientação em casa, e muitas das decisões dos alunos, dos filhos, são tomadas no próprio convívio escolar, na própria escola. É importante trabalhar esse momento, a tomada de decisão, na tua visão, pela tua experiência de sala de aula? Sim, a gente que é adulto, se os amigos nossos, nós vamos para um baile no sábado de noite, nós vamos tomar uma cerveja, nós vamos para algum lugar, mas eu tenho um compromisso, sei lá, de trabalho, eu tenho um trabalho da faculdade para fazer alguma coisa, eu consigo me sentir feliz que os outros vão e querer ir, mas consigo entender que aqui é mais importante e eu tenho que ficar. Sabe dar prioridades. A criança, via de regra, o jovem lá, os 12, 13, 14, 15 anos, ele não consegue equilibrar muito bem isso ainda, porque ele não tem essas questões emocionais desenvolvidas, e aí o que ele faz? Ele acaba indo com o grupo. Seguidamente, brigas dentro da escola que a gente vê, mas eu não quis bater, eu só estava junto. Mas eu estava ali, mas não fiz nada para separar a briga, né? Não, eu não fiz nada, eu só estava olhando. Então tem duas meninas se batendo, com agressões muito violentas, eu não estou fazendo nada, só estou olhando. Mas não fiz nada também, porque eu não sei tomar a decisão. Sei que é errado, sei que não é certo, mas não sei tomar a decisão. E com o caminho, seja do bullying, ou seja, para entrar no consumo de alguma substância, que não necessariamente precisa ser a droga, pode ser o álcool, por exemplo. Sim. Pode ser o álcool dentro da escola ou no entorno, também. Ou cigarro. A criança não consegue, às vezes, discernir isso. Então ele acaba indo junto, porque, enfim, está todo mundo fazendo, e eu vou fazer. E, claro, mesmo, às vezes, tendo uma orientação em casa, esse risco acontece. Quando não há orientação, seja do pai, da mãe, da avó, do tio, do padrasto, isso é muito mais fácil de acontecer. Hoje em dia, talvez na nossa época, os pais viam nós do lado deles, e sabia onde a gente estava. Hoje em dia o pai e a mãe tem nós do lado deles, tem a criança do lado, mas a criança com o celular ou com o tablet não sabe com quem a criança está falando. Está em contato com o mundo. Então as relações mudaram e me parece que em virtude disso
a função do pai e da mãe é muito maior do que foi em tempos passados, de saber onde está, com quem está, o que está falando e o que está fazendo. Sim. Até porque é uma fase, na verdade, esse momento do quarto, do quinto, do sexto, do oitavo, até o oitavo ano, é uma fase de muita descoberta e é natural, para a na criança, verdade, para o próprio jovem. Então tem que provar tudo. Tem vários momentos. A criança até os 3, 4 anos fica dentro de casa, praticamente com a família. Quando ela vai para a escola, ela quer experimentar tudo. Ela quer sair da sala sem permissão, ela quer correr pelo pátio, ela quer sair pelo entorno da escola, porque ela quer conhecer, ela não conhece aquilo. Sim. Quando ela conhece a escola, que ela já está ambientada na escola, começa a conhecer outras partes do mundo. É um colega que traz uma informação lá de um cigarro, é um colega que traz uma informação do bullying, é o outro que traz do álcool. E isso é o mundo. O mundo é assim, isso existe no mundo, e é natural que ele queira saber. Então cabe orientar como tomar uma decisão nesses momentos. E testar os limites, né? Exatamente. Testar os limites é natural. Os limites é natural da criança. E isso que o professor falou. Ela vai até onde tem um limite. E ela vai testando. Ela vai aumentando. Qual é o seu ela limite, vai aumentando o limite. Ela vai até um ponto, viu que dá, vai mais. Essa parte da orientação e do monitoramento, quando nós fizemos o ProER de Pais, a surpresa de muitos pais por verificarem situações e nós colocamos fatores de risco com fatores de proteção, e para que cada pai, para que cada mãe, para cada família, para cada avó, verifique os fatores de riscos que esta criança está correndo, para que tome os fatores de proteção e tome conta da situação. Muitos descobrem a questão do estar envolvido em atos de violência, justamente quando começa a verificar os fatores de risco, porque até então não tem esse conhecimento. Então a importância da família também monitorar, fazer um monitoramento, estar atento. Eu falo sempre, a incerta na escola é um fator de proteção enorme. O pai, a mãe dar aquela incerta na escola, ir até a escola e ver se o filho está ali mesmo. E eu sempre peço para os pais, não se apavorem se o filho ou a filha não está na escola. Certo. Porque é comum, é rotineiro. Tem sido rotineiro. Tem sido rotineiro. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta dando continuidade ao tema com a participação do professor Diego Tormes e também do instrutor do ProER de Farroupilha, o soldado Narciso Luiz Trevisol da Brigada Militar. São nossos convidados no programa de hoje, que está no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, equipamentos de última geração de ponta que garantem tecnologia, precisão e qualidade nos seus procedimentos. Fiquem conosco, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios
o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta pelo canal 14, a TV de Farroupilha. Também estamos no Facebook TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página, receba a nossa programação e o Cidade Aberta diariamente, que tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. São nossos convidados no programa de hoje, o professor Diego Tormes, nosso convidado semanal, e também um instrutor do ProERD em Farroupilha, o soldado Narciso Trevisol, da Brigada Militar. Trevisol, eu gostaria até agora, pontuando um pouquinho mais, depois eu já quero colocar um outro assunto, mas enfim, são 10 lições, 10 encontros que cada turma teve, então, nessa caminhada preparatória à formatura do ProERD. Vamos listar os conteúdos macro que foram trabalhados nesses 10 encontros. O modelo de tomada de decisão, certo. Nós temos o modelo de tomada de decisão, que é o coração, é a parte central do livro do ProERD. Drogas, que fala do cigarro e da bebida álcool. E do álcool, são os dois tipos de drogas. O bullying na questão da violência, formação de rede de amizade, também todas elas usando o modelo de tomada de decisão, e a formação da rede de amizade. Então, são 5 eixos que a gente trabalha o modelo de tomada de decisão, fazendo com que a criança faça as escolhas. Veja o que é bom para a vida dela para ter as consequências positivas. Sim. E de que forma que esses alunos interagem, acabam sendo contagiados por esse lado do próprio ProERD? Tem uma interação? Tu percebes isso nas tuas aulas, quando tu ministras essas aulas? Claro, nós temos algumas dinâmicas, claro, sim, dinâmicas de grupo. O professor sabe muito bem que com crianças tem que ter a dinâmica de grupo. Eu, para ser instrutor, eu passei por um treinamento para ser instrutor, mas o fato de eu ser um policial militar, a questão do policial, alguém diferente do rotineiro, da sala de aula, do cotidiano, do professor, do diretor, da família. O diferente também, tudo isso colabora para que a criança queira fazer, além de todo o material que o ProERD tem, essas questões são fundamentais também. Envolvem a criança, trazem a criança para próximo da Brigada Militar. A gente vê muito a questão da criança se aproximando, querendo conhecer a Brigada Militar, como é o serviço da Brigada Militar, nas perguntas que elas fazem. A gente também eu consegui este semestre levar 2 turmas para conhecer como é que é o trabalho da Brigada Militar no batalhão da Polícia Militar, para desmistificar um pouco dessa questão do policial ali, o policial severo, porque nós somos chamados para intervir onde há um problema sério. Em que a segurança está ameaçada. E está no dia a dia das crianças, estando em casa, estando na escola. Então, a polícia é problema. E nós vamos ali, como instrutores, e desmistifica um pouco essa questão do policial militar. E envolve a criança nessas atividades dinâmicas. Certo. Eu queria entrar um pouquinho agora na questão da formação de redes, ou das próprias amizades, em outras palavras. O que a gente percebe entre os estudantes, os alunos, daqui a pouco começam a se formar aqueles grupos. Eu tenho mais afinidade com esse grupo, vou me juntar nesse outro grupo, é aqui, é acolá. É importante porque daqui a pouco, na formação destas redes e amizades, dependendo do perfil do grupo, vai ter reflexo lá na família. Certo ou errado? Perfeito. O professor sabe muito bem que quando nós pedimos na sala de aula, eu não sou professor, né, mas como instrutor, nós pedimos na sala de aula para que se formem grupos, são formados os grupos por afinidade. Se junta, é natural, grupo por afinidade. O problema, tem algum problema nisso? Não, porque é normal, é natural. Mas o problema é quando nestes grupos, então, dali em diante, ou se começa a excluir algumas crianças por alguns motivos, e o trabalho do ProERD com o modelo de tomada de decisão faz com que a criança pense, não, mas por quê? Por que eu estou excluindo o Trevisol, por exemplo? Qual o motivo?
Eu usando o modelo de tomar a decisão, vou tomar a decisão correta e vou puxar esse aluno, essa criança, essa pessoa para mim também. Agora, saindo depois da formação, que tipo de pessoas eu vou trazer para próximo de mim? Ou que tipo de pessoa eu vou ser? Qual vai ser o meu espaço? Qual vai ser o meu comportamento? Então, do que eu me cerco, o que eu planto, eu colho. Esse é um dos... E nesses grupinhos, como é que aparece essa questão no ProErd? Com certeza deve aparecer, né? Mas como é que aparece essa questão do bullying nesses grupos? Consegue perceber isso dentro da formação? Se consegue. A primeira questão é o isolamento, né? O isolamento, primeiro sinal. O primeiro sinal é o isolamento da criança. O grupo não puxa para rejeita, ou brinca muito, ou faz muitas piadas. Tanto que no primeiro dia nós já começamos a trabalhar isso. Porque as lições são trabalhadas individualmente, mas uma é ligada à outra. Uma tem todo um trabalho para isso. No primeiro dia nós fizemos, por exemplo, um crachá de identificação. A criança põe um nome e no outro lado do crachá, o apelido, se gostar do apelido. Eu tenho o meu apelido, posso pôr? Pode, vou pôr o meu apelido. E já se trabalha já no primeiro dia a questão do bullying, porque apelido que a pessoa não gosta não pode ser tratada. Então nós temos regras a seguir também. Nós temos regras no ProErd. E a criança, tanto que a criança leva para casa, tem a autorização do pai e da mãe, porque nem todas as crianças se formam no ProErd. Se não tiver um aproveitamento, não é justo uma criança que se comporta, uma criança que faz todas as atividades que nós temos, ganhar o certificado, e uma que não faz nada, ganhar também. Então, nós temos que ter regras. Óbvio que é muito difícil uma criança não se formar. Tem que ser uma situação extrema, um ato de violência extremo que fica, por exemplo, com dificuldade de retornar, de voltar à normalidade. Mas existe, é um curso. Então a criança desde ali aprende as regras de convivência, a questão do bullying desde o início. Uma lição ligada à outra, e nós fizemos toda a lição, a gente faz uma revisão da lição anterior e vem tratando, já preparando a criança para o próximo assunto. Então, o bullying é um deles. A violência bullying a gente pode classificar o bullying como uma forma de violência também? Claro. Ele é? Claro. Nós falamos muito a questão de uma simples palavra, né, da ofensa, mas o bullying é uma questão de violência. E ocorre muito... Uma violência verbal. Verbal. Por sinal. Num sinal, às vezes não é verbal, mas no sinal, no gesto. no olhar, a criança se sente amedrontada, se sente magoada, ofendida, e nós conseguimos, e eu consegui em diversas turmas boicotar ou terminar a questão do bullying. Óbvio, durante esse semestre que eu estou ali, não ocorreu. Falando com os professores, o que tem ocorrido? Porque o professor passa a semana toda com a criança. Eu vou uma vez por semana, mas a gente consegue perceber uma melhora. Os professores conseguem perceber uma melhora na intervenção, no modelo de tomar decisão, no usar o modelo de tomar decisão. Professor Diego, me parece que é notório, é pacífico de que o ambiente escolar tem sido cada vez mais violento, cada vez mais tenso. Como professor, agora com você em sala, não nesse momento, porque não estás em sala de aula, mas enfim, como professor tem que trabalhar, é um desafio a mais para o professor lidar também com essa questão da violência em sala de aula? O que acontece, né? A sociedade, a comunidade, ela é muito complexa. Então a gente tem diversas relações sociais fora da escola, relações de religiosidade, relações políticas, relações de times de futebol diferentes, relações de classes sociais, de várias coisas. E quando chega na sala de aula, isso tudo chega lá. E isso tudo despeja tudo na sala de aula. Tudo lá com pessoas em formação, em processo de formação, que não sabem de repente tomar a decisão adequada de como se comportar frente a esses universos que se chocam. Eu conversava outro dia com uma colega que dá aula numa escola pública em Valência, na Espanha. Eles passaram um ano todo trabalhando com as crianças. A gente acha que no primeiro mundo não tem isso, tem também. Da faixa etária de 12 a 14 anos, porque as meninas, elas queriam também poder jogar bola no recreio.
Mas não queriam jogar bola todos os dias, elas queriam lá de vez em quando jogar bola, e os meninos não deixavam. E o dia que elas queriam jogar bola, os meninos debochavam delas, e aí vinha a questão do bullying. Então se criou um calendário, então um dia da semana os meninos, um dia as meninas, daqui a pouco as meninas nem queriam mais. Mas até conseguir que os meninos permitissem que as meninas jogassem bola e que isso fosse normal, que elas queriam jogar bola, assim como eles gostam de jogar vôlei, foi um trabalho muito longo. Dentro da escola aqui a gente faz a mesma coisa. Então às vezes tu chega lá, eu não faço grupo com a Maria porque a Maria tem o cabelo assim. Eu não faço grupo com o Pedro porque ele é da parte pobre do bairro. Eu não faço grupo com o outro porque o outro está com a roupa velha. Todas essas coisas acontecem na escola e isso vai fomentando questões de violência. Pode ser gerando, alimentando a violência. Pode ser uma violência verbal, pode ser uma violência até com gestos, como o soldado disse, ou às vezes as vias de fato. Isso pode realmente acontecer. E o professor, ele muitas vezes não consegue dar conta disso, porque ele tem que dar conta de questões administrativas, como o diário de classe, corrigir prova, fazer não sei o quê. Questões pedagógicas, que é o conteúdo, o processo de aprendizagem, o processo de ensino. Mas tem mais essa para dar conta. E às vezes se atrapalha. Então, alguma coisa às vezes acaba ficando mal feita. Ou a gente não consegue cuidar da questão da violência, ou não consegue cuidar da questão da aprendizagem. E isto acontece independente da classe social. Se isso acontece na escola de classe A, de um jeito, e na escola classe D, de outro jeito. Mas vai acontecer porque essas crianças vêm de vários lugares, com várias realidades, e isso cai na sala de aula. E esses universos vão se chocar. E quando se chocar, vai dar conflito. E é natural. Sim. Diga, e eu me preocupo uma questão muito, muito séria que eu tenho acompanhado, que é, nessa questão de formação de grupos, é a questão da informação. Da informação que chega para a criança. O tipo de informação. A informação chega e a criança não tem o discernimento, como o professor falou, de tirar o melhor disso ou de entender aquela informação. A criança tem um mundo na palma da mão, a criança tem informação. O problema é que os pais não sabem como lidar com essa informação. E muitos dizem, não, mas o meu filho não tem celular. Ele não usa celular, eu não deixo ele acessar a internet na escola. Mas o grupo tem. Exato. Um do grupo tendo, o grupo tem. E eles se conversam. E aí tu tem exatamente isso, dois choques de grupos distintos. Um que não tem acesso e o pai não quer que tenha, e o outro que tem acesso demasiado. E que alimenta o grupo. Exatamente. E isso, e esse monitoramento, e esse saber como agir, de que forma agir, eu sempre digo, os pais estão despreparados. A família está despreparada. Indiferente da classe social e outras das situações que surjam, nós tivemos diversas situações, por exemplo, vou dar um exemplo, que foi o mais falado, da baleia azul, foi um exemplo, é verdade. Né, que foi uma questão de violência, mas nós tínhamos, há anos anteriores, essa questão da mutilação das crianças. Já tínhamos se cortaram, formavam os grupos entre elas e que passava desapercebido nos pais. Os professores viam, sentiam isso. Eu sentia muito isso por chegar e eu conviver com a questão de violência, ou os instrutores que passaram pelo ProERD nessa convivência perceber isso. Conseguimos, em diversas situações, mudar o rumo da história. Poderia ter sido bem pior. Alguns professores também conseguiram mudar o rumo da história trabalhando isso, mas eu acho de suma importância que a família saiba disso. E a única forma que a família tem e consegue é buscando informações. É estar interagindo com a escola e participando da escola. Porque o primeiro sinal de problema, tanto de drogadição, de violência vai ser na escola. É um termômetro, a febre estoura aí. E infelizmente o que eu tenho percebido é a não participação dos familiares nessa questão escolar. É muito pequena a participação, o envolvimento, e eu chegando ao ponto de nós conversarmos de cadê a família? Onde está a família? Está? E isso me preocupa muito nesses 15 anos que eu venho acompanhando, que eu venho fazendo o ProERD aqui em Farroupilha. Eu venho vendo uma deteriorização da família. Uma degradação. A família esfacelada. Tá complicado. Certo. Tá complicado. Deixa eu te fazer uma outra colocação também. Nós tivemos a formatura de 150 pais no ProERD Pais. Claro que alguns professores também. Agora, quando nós temos os pais capacitados e os filhos também, aí a gente pode dizer, fechou todas? Perfeito. É o que a gente percebe as escolas que isso acontece.
O resultado é fantástico. Exatamente. Nós percebemos o resultado. Por onde? Índice de violência, que diminui, a mobilização dos pais, dos familiares, dos professores, a tranquilidade em conseguir dar aula do professor, e eu sinto pelo número de chamadas que eu atendo nas escolas. Diminui muito. Nós tivemos essa participação grande do Colégio Medianeira, aqui da Escola Medianeira. A direção do Colégio da Escola Medianeira se envolveu, os pais e mestres da escola se envolveu. Então nós tivemos um grande número de participantes também. Claro, nós temos o projeto Estudante Cidadão, que o capitão Tonato, que é o comandante da primeira companhia, ele vendo a necessidade, então, vamos impor essa questão do projeto Estudante Cidadão, abranger as crianças de 8º, adolescentes de 8º, 9º ano, que está sofrendo toda essa metamorfose, essa transformação da adolescência, todos os problemas, todas as dúvidas, né, que surgem. Então nós estamos trabalhando também nessa questão e pontual. Nós olhamos na escola qual é a necessidade daquele grupo, com a direção, com os professores e com os alunos, e nós trabalhamos essas questões. Então, eles elencam o que nós vamos trabalhar. Óbvio que dentro disso surge a questão da drogadição, mas é importante essa parte também. Perfeito, nós vamos ao nosso último espaço de apoiadores culturais, em seguida a gente volta com a parte final do nosso Cidade Aberta, hoje com a presença do professor Diego Tormes e também do instrutor do ProERD em Farroupilha, o soldado Narciso Trevisol da nossa Brigada Militar. Em instantes, então, no segmento final, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Falaremos um pouco mais sobre o projeto Estudante Cidadão e também vou questionar o professor Diego Tormes. Ideologia de gênero é assunto que volta à pauta na Câmara de Vereadores de Farroupilha. A gente volta em seguida com a continuidade do Cidade Aberta pela sua TV Cidade. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, no ar, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia, alguns dos procedimentos que o CID é especialista. Você precisa de exames por imagem? Venha direto, procure o CID aqui em Farroupilha, Rua Rui Barbosa, número 12, centro da cidade, e também no coração da nossa cidade, ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Nossos convidados estão conosco, o nosso convidado semanal, o professor Diego Tormes, e também o soldado Narciso Trevisol, que é o instrutor do PROERD aqui em Farroupilha e soldado da nossa Brigada Militar. Trevisol, eu queria aproveitar para colocar também, porque um projeto importante que faz parte da Patrulha Escolar Comunitária é o projeto Estudante Cidadão, que não faz muito tempo que foi implantado, foi colocado aqui no nosso município. Qual é a semelhança? Ele tem semelhança? É um reforço com o PROERD ou ele age de uma forma diferente? É um reforço do PROERD. É um reforço do PROERD. Reforço do PROERD, com material pedagógico do PROERD. Certo. As palestras em sala de aula usam o material do PROERD, que é para o ensino médio. Então nós temos toda uma atualização anual. Agora é o segundo ano, nós vamos ter de novo uma atualização desse material e a gente trabalha com o material do PROERD. Não é o modelo de tomada de decisão, não é o laudo das séries iniciais, é específico. O professor sabe muito bem também disso, que cada série é um material diferente. Tem nós temos todo um apoio pedagógico do Centro de Treinamento PROERD, que é em Porto Alegre, justamente para trabalhar isso. E nós trabalhamos, mas a questão da violência, comportamento é um dos principais. O norte nosso é o violência e comportamento. Violência e comportamento. Mas ele está um pouco mais focado para esse público da adolescência, exato, né? Numa faixa etária pré-adolescente. Pré-adolescente. 8º, 9º ano, sim. E o ensino médio, que daí sim, já são adolescentes. Muitos deles, ou a maioria, passou pelo PROERD 5º ano, muitos pelo PROERD 7º ano, mas é uma faixa etária que nós não tínhamos na cidade, e como os índices de violência nas escolas estavam abrangendo justamente esta faixa etária, que é da questão dos conflitos, desde o conflito por uma namorada, o namorado com as meninas, com violência com meninos e meninas. Então o capitão Tonato da 1ª Companhia montou esse projeto de palestras para esta faixa etária, e desde lá a gente vem formando por semestre. Eu digo porque nós fizemos uma primeira conversa com 1º, 2º e 3º ano, 8º e 9º ano, e depois separado, 8º e 9º ano e ensino médio também. Como é que está, já que entras nessa questão, como é que está essa questão da sexualidade entre essa galera aí? O pessoal está muito... É um tema presente, é um tema que daqui a pouco tem está um pouco desvirtuado também. Ele é comentário de roda de amigos, de estudantes? A sexualidade é natural do ser humano, certo. Mas o que me preocupa muito, eu não tenho um número exato, mas eu acredito que em 2016... tem sido em torno de 100 adolescentes, meninas, que deixaram de frequentar a escola por motivo de gravidez. Eu acredito que em torno disso... Aqui 90, em Farroupilha? Aqui em Farroupilha. Eu não tenho o número exato. A doutora Cláudia, que é a promotora, ela tem esse número exato. Mas é em torno disso. Eu percebo muito isso. A sexualidade muito presente. E muito presente justamente onde não tem intervenção familiar. Onde não existe a supervisão e a intervenção familiar. Quando tem uma intervenção firme, com limites, desde o usar o uniforme da escola. Tem crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que vão com o uniforme da escola, mas na escola, por exemplo, amarram a camiseta da escola numa altura diferente. Usam o abrigo da escola de uma forma diferente, com a questão sexual muito mais à mostra. Então, e isso eu tenho notado um crescimento. E a falta de monitoramento, a falta de acompanhamento, de explicação, de regramento,
é primordial. Perceptível. É perceptível. Nós percebemos isso em diferentes escolas, nesse número de adolescentes. Outra coisa que ocorre também na questão da sexualidade, algumas festas que acontecem em casas, em apartamentos, em locais alugados fora, sítios, coisas assim, do envolvimento de crianças e adolescentes. É bastante isso. A gente consegue monitorar algumas coisas. Infelizmente, quando nós ficamos sabendo, já ocorreu. Porque vem a informação dos alunos, que os alunos nos passam, já ocorreu. Então, para se conseguir tomar uma providência, não se consegue mais, já ocorreu. Com situações graves na questão sexual. Graves, questões sexuais envolvendo os adolescentes. E muitas vezes eles dizem que vão na casa de um e acabam indo para outro lugar, né? Ou na festa, em um tipo de festa, e essa festa não é esse tipo de festa. Essa reunião de se fazer um trabalho ou de se fazer um jantar, e não é essa a questão. E se envolve muito a questão sexual. Mas a principal questão é o monitoramento dos familiares. O averiguar se é realmente aquele jantar na casa do colega, ou de fazer um trabalho, que eu acredito que poucas escolas ainda usam essa questão de fazer trabalhos extra classe, em grupos. É isso. Tem os trabalhos, óbvio, mas justamente também por causa dessas questões. Perfeito. Deixa eu tocar um outro assunto com o professor Diego Tormes aqui em Farroupilha. A Câmara de Vereadores do nosso município está retomando o assunto, a temática ideologia de gênero, que também tem muito, está completamente ligado, né, com a questão da escola e tudo. Professor Diego, é oportuno, é necessária a retomada desta discussão, ou daqui a pouco ela pode vir esta retomada causando um acirramento muito grande entre os prós e os contras? Como tu vês isso? Bom, para mim ficou bastante claro em Farroupilha, falar de Farroupilha, né, não dos outros lugares, mas de Farroupilha, que essa discussão toda ela é muito mais de cunho político-partidário, de político-eleitoral, do que de fundo do que tem que ser feito. Não é uma questão nova no Brasil. Em 1996, o governo federal aprovou, 1997, se não me falha a memória, os parâmetros curriculares nacionais, que eram ideias de como as escolas deviam trabalhar conteúdos no Brasil inteiro. 96. E lá tinha essa questão da diversidade, da questão do gênero. Em 2001, o Plano Nacional da Educação, e vejam que o presidente da República era Fernando Henrique na época, tinha essa questão também. O município de Farroupilha, em 2005, aprovou um plano municipal de educação, prefeito Bolivar Pascoal, se não me falha a memória, secretária de Educação, a falecida Geni Mageiro. Tinha a questão da identidade de gênero, da diversidade sexual, dessas coisas para cumprir. Em 2009, o prefeito Ademir Barreto, o secretário municipal de Educação, Bolivar Pascoal, foi feito um documento para as escolas municipais orientando como deveria se trabalhar os conteúdos, e lá tinha esta questão também. Então, não é novo, é uma coisa que está aí chutando todo momento há décadas, já há mais de 20 anos. Só que, agora, me parece que voltou essa discussão porque o governo municipal em Farroupilha não consegue justificar essas coisas, não consegue explicar essas coisas a contento, e aí, no ponto de vista político-eleitoral, deixa a bola pulando ali para a oposição pegar, né? E a oposição pega. Só que, no meio dessa bagunça toda, tem bastante desinformação. São coisas extremamente distintas uma da outra. Por exemplo, sexo. O sexo ele é uma determinação biológica. Ou ele é masculino, ou ele é feminino, ou ele é hermafrodita, que é quando o cidadão nasce com os dois órgãos sexuais ou com uma má formação ali. Então isso é uma determinação biológica, genética, não tem o que discutir. Ou é masculino, ou é feminino, ou é hermafrodita. E nós temos casos de alunos na rede pública de Farroupilha que são hermafroditas. E que a gente na sala de aula tem que lidar com isso, porque os colegas sabem e os colegas percebem. Uma coisa completamente distinta é a orientação sexual, que a orientação sexual tem a ver com o afeto, com o carinho, com o apaixonar-se, com a atração, que daí a pessoa pode ser bissexual, homossexual ou heterossexual. E uma terceira coisa distinta é a identidade de gênero, que independe das duas primeiras, que é como a pessoa se vê. A pessoa pode ter o sexo masculino, pode apaixonar-se por uma mulher, mas ela vê-se como uma mulher.
Então, é uma questão psiquiátrica da pessoa, é uma questão lá do cérebro da pessoa, e a medicina, tanto a psicologia, quanto a medicina, quanto a psiquiatria, elas mostram isso, elas provam. Então, aqui em Farroupilha está se fazendo uma discussão, jogando tudo no mesmo balaio. Uma salada de frutas? Que não é nada do que está escrito no Plano Municipal de Educação. Eu fiz uma pesquisa bastante apurada a respeito disso. No Plano Municipal de Educação aparece 6 vezes a expressão gênero. Uma delas se referindo a gênero alimentício. 2, se não me falha a memória, a gênero textual. E as outras 3 a essa questão da orientação sexual, da identidade de gênero e da sexualidade. E todas elas se referindo à formação de professores. E, quando não é a formação de professores, é a respeito à orientação sexual do aluno e respeito à identidade de gênero do aluno. Porque nós temos na escola, como eu disse, alunos que têm a sexualidade desabrochando. E a menina se apaixona pela menina e daqui a pouco ela não quer mais a menina, ela quer o menino. E como é que a escola lida com isso? E como é que o professor lida com esse conflito dos alunos? Então, o que aparece nesse plano é a formação do professor para lidar com essas situações. E não que vai ser ensinado sexo, sexualidade, homossexualismo nas escolas. Isso não se mexe, se respeita. Isso não tem nem como se mexer, porque na verdade isso é uma questão que a família tem que trabalhar com a criança. Agora, quando o aluno, por exemplo, ele é hermafrodita, os colegas sabem, e estão estão praticando uma série de violências contra esse aluno, como o professor reage? Como a escola reage? É isso que o plano municipal diz. É a capacitação do professor. É como o professor vai atuar diante da situação. E o governo municipal em Farroupilha não está conseguindo explicar muito bem essas coisas e a oposição está se valendo disso. Evidentemente que o preconceito existe desde que o mundo é mundo. Seja por questão sexual, seja porque é mulher, seja porque é deficiente, seja porque é velho. De cor e companhia. De cor, de religião. Religião. Opa. Uma vez numa escola em que eu trabalhava, não vou mencionar, tínhamos que apaziguar coisas muito complexas em função da religiosidade dos alunos, havia esse conflito. Agora, esta questão da sexualidade, da identidade de gênero, são coisas distintas. Sexo é uma coisa, orientação sexual é outra, identidade de gênero é outra. E o que se fala no Plano Municipal de Educação é capacitar os adultos da escola para aprender a lidar com esses conflitos. Assim como o ProERD, por exemplo, lida com os conflitos da drogadição, da violência física, nós também temos que saber lidar com isso. Nunca vou esquecer de uma vez eu trabalhando numa escola, no menino da quarta série, eles estavam... Com 10 anos, é isso? Mais ou menos. Estava completamente apaixonado pelo colega. E ele mandava cartinhas para o colega. Só que tinha uma outra menina que também estava apaixonada por esse colega. E aí eles começaram a entrar em conflito entre os dois. Sim. E o outro não queria nem saber de nada, queria jogar bola, queria brincar de carrinho, queria brincar de se escondendo, não queria nem saber. Mas e o que nós fizemos na sala de aula quando essa questão da sexualidade aparece? Então, o que se fala lá no plano é isso, é treinar o professor. Bom, agora, se na escola chegou de outro jeito, a escola está fazendo uma outra coisa distinta do que está no plano, bom, daí a escola não está fazendo o que a lei diz, é diferente. Mas o que está escrito é isso. São situações que acontecem, porque criança hoje, é ser humano. Hoje, né, professor Diego, o professor não pode mais chegar e dizer assim, se há daqui a pouco um relacionamento homoafetivo, o professor não pode pegar e intervir no aluno, entre os dois, e dizer, não, olha, tu tem que ter um relacionamento hétero, tu vai te relacionar com uma menina, ou tu vai te relacionar com um menino. O professor não pode intervir nesse sentido. A intervenção tem que ser a mesma. A intervenção tem que ser a mesma quando é um relacionamento heterossexual. Nós já tivemos na escola, por exemplo, meninos e meninas que namoram em casa, com a família, tudo certinho, os pais sabem, os pais fiscalizam, os pais cuidam, mas na escola nós temos que chamar e conversar, aqui, sem beijo na boca, sem amasso, sem não sei o quê, por quê? Porque tem crianças do pré na escola, tem crianças pequenininhas e eles estão vendo isso. Então tem que ensinar para eles que é um ambiente distinto. Como tu não faria isso de repente na igreja, sim, como tu não faria isso de repente na praça pública, tu não faz aqui também. E com esses outros relacionamentos a mesma coisa. Só que o que acontece? O professor tem que estar treinado para isso. Se o professor não está treinado, ele não sabe fazer. Ele não saberá como lidar. Assim como eu não tenho treinamento, por exemplo, se eu me encontrar numa situação que eu vejo os alunos usando droga no banheiro da escola. Talvez o soldado consiga fazer isso, eu não consigo fazer. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas se aconteceu, eu não sei o que eu faço. E quando as pessoas falam e tornam essa questão um cavalo de batalha político-partidário, é porque há uma incompetência da administração atual de justificar e explicar essas coisas. Eu ouço as manifestações por aí e as manifestações não conseguem ser claras. E aí a oposição vai lá e faz o trabalho dela de ser oposição. Soldado Trevisol, queres acrescentar alguma coisa com relação à ideologia de gênero, enfim, à vontade? É que eu penso da seguinte forma, tanto os professores quanto a família tem que ser capacitada
capacitada. Importante a família também. Sim, importantíssimo. Porque se nós acompanharmos a televisão, a internet, mostra de forma clara isso. Mas essa informação tem que ser trabalhada também. Exato. Mas por uma pessoa que esteja capacitada para isso. Tanto o professor quanto a família. Para saber lidar com isso. E é óbvio, nós no ProERD, o principal pensamento é que a criança faça escolhas boas e positivas para a vida dela. Esse é o nosso principal objetivo. Esse é o foco, né? Esse é o foco. Faça escolhas boas para a sua vida. Com certeza. E quem diz que a escolha boa, por exemplo, é o relacionamento heterossexual? Quem diz que uma escolha ruim é um relacionamento homoafetivo? Tem que se respeitar. No passado era muito diferente, mas houve muita evolução, né? Deixa eu colocar um outro assunto. Tenho acompanhado o professor Diego Tormes também. O professor Diego... tô de olho no professor Diego. Estão me vigiando. Não, tranquilo. O professor Diego teve a oportunidade, o privilégio na semana que passou de participar de um congresso, de um seminário, enfim, com a presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também certamente conversou brevemente por alguns minutos com o governador Geraldo Alckmin. Ele desponta como candidato, como pré-candidato do PSDB para a presidência da República. O que tu sentisse do Geraldo Alckmin? O Geraldo Alckmin é um daqueles caras que é uma das pessoas, dos homens públicos mais bem preparados do país. Teria outros de outros partidos também, né? Posso dizer, por exemplo, o Olívio Dutra, que é do Rio Grande do Sul, que é de um partido completamente distinto, mas é um cidadão que foi vereador, foi prefeito, foi governador, foi ministro, é capacitado também. O Alckmin são 4 mandatos à frente do governo do estado de São Paulo. Ele já foi governador com voto e sem voto. Sem voto porque era vice e assumiu no lugar, né, do outro. Mas já foi prefeito, já foi vereador, tem uma experiência pública bastante grande, ministro também, né? Sim. Então tem uma experiência pública bastante grande. Há sim uma previsão dele ser candidato à presidência, mas aí é um caminho muito longo. Claro que quando ele sai de São Paulo e viaja para os outros estados, não é à toa, né? Um ano antes da eleição. Tem um objetivo. Não é à toa. Ele quer sim se candidatar à presidência da República, é uma pessoa que tem bastante condições. A briga vai ser entre o padrinho e o afilhado? Acho que não vai ser, não vai ter essa briga, mas a gente pode discutir algumas coisas sobre esse momento, sobre reforma política, sobre esse possível distritão que se quer aprovar, sobre o financiamento público de campanha que se quer aprovar. Discutiu-se algumas coisas nessa reunião que a gente trabalhou juntos e algumas reformas que o Brasil precisa. Claro que as reformas elas precisam olhar sempre para os mais pobres, porque os mais ricos têm classe menos favorecida. Têm acesso a bens e serviços, a saúde, a educação, a segurança de uma forma mais de qualidade. Ele é sim um dos pré-candidatos e, na minha opinião, acho que ele não vem para o Rio Grande do Sul, como não vai para o Nordeste, como não vai para o Norte à toa. Se ele vem para cá, conversar com as pessoas, ouvir o que as pessoas pensam no momento que o país está vivendo, é porque alguma intenção ele tem, e eu acho que ele tem intenção sim de ser candidato à presidência. Experiência não lhe falta? Bom, experiência com capacidade técnica não falta. Uma pessoa que conseguiu ser reeleita e governar São Paulo por 4 anos seguidos, a gente acha o quê, né? Um estado que cresce, um estado que gera emprego, um estado que é desenvolvido. E acho que, não me falha a memória, na última eleição, acho que ele ganhou no primeiro turno em São Paulo, inclusive, com uma diferença pequena, mas ganhou no primeiro turno. Então, tu veja bem, se fosse tão ruim, não estava lá a 4ª vez, não é? Com certeza. Professor Diego, obrigado pela presença. Tudo que é bom acaba rápido, né? O programa está chegando ao final. Obrigado, te deixo com as considerações finais. Eu que agradeço e tu sempre vem com uma pergunta de surpresa no final, assim, né? Pega a surpresa. Obrigado aos telespectadores. Soldado Narciso Trevisol, instrutor do nosso ProERD aqui em Farroupilha, brincava fora do ar, o pai do ProERD. O Trevisol tem uma ligação muito grande com o ProERD. Também te deixo com as palavras finais. Fique à vontade para colocar de forma resumida algo mais sobre o ProERD. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Gostaria de fazer um convite aos pais, que os pais procurem as escolas, deem uma olhada nos seus filhos na escola, verifiquem se realmente os seus filhos estão lá, peçam sobre o ProERD Pais, nós oferecemos em todas as escolas, e se tiverem oportunidade, participem. Obrigado. Participar. Participar. Esse é o X da questão, Esse é o né? X.
Com certeza. Obrigado ao soldado Narciso Trevisan, instrutor do ProERD aqui em Farroupilha, soldado da Brigada Militar. Também mais uma vez obrigado ao professor Diego Tormes, que foram os nossos convidados no Cidade Aberta de hoje, que está chegando ao seu final, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. E olha, a questão da educação, ela é fundamental. Tudo passa pela educação. Agora, não vamos, as famílias e os pais, não joguem toda a responsabilidade na escola. A escola tem o seu papel, que é difundir, é ensinar, é passar o conteúdo, o aprendizado, valores, vivências, respeito, tudo isso compete à família. Quando família e escola cumprem com o seu papel, nós vamos ter jovens, crianças, adolescentes bem mais preparados. E não é fácil na atualidade lidar com essa situação. Não tem uma receita, ou seja, muito trabalho, muita vigilância e muito cuidado. Cidade Aberta de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um programa aqui pela nossa TV Cidade. Deixo vocês na continuidade da programação da nossa TV Cidade. Até amanhã, um forte abraço. Nos encontraremos amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta e mais convidados discutindo temáticas do momento aqui na nossa programação. Valeu, até a próxima.